Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1. Durante esta semana, estudamos a área de figuras planas. Questão 1. Considere que a medida R do comprimento do raio da circunferência a seguir é igual a 1 centímetro. De acordo com essa informação, determine a medida L do comprimento do lado do quadrado inscrito na circunferência. Quadrado inscrito é aquele que está dentro da circunferência. No caso da figura, dada o quadrado verde. E o raio da circunferência é 1 centímetro. Para calcular a medida do lado, nós temos uma fórmula específica. Lado do quadrado inscrito na circunferência é igual à medida do raio vezes raiz quadrada de 2. Se o raio é igual a 1, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 centímetros. É a medida do lado do quadrado inscrito na circunferência. A medida L do comprimento do lado do quadrado circunscrito à circunferência. Quadrado circunscrito é o que está fora da circunferência. E a fórmula específica é 2 vezes o raio. Nós podemos perceber que o raio ele coincide com a metade do lado do quadrado circunscrito. Se o raio é igual a 1, 2 vezes 1, 2 centímetros é a medida do lado do quadrado lilás. A medida da área do quadrado que está circunscrito, que está fora da circunferência. A área do quadrado, nós já sabemos que é a medida do lado elevado ao quadrado. Se o lado mede 2, 2 elevados ao quadrado, 4 centímetros. Questão 2. A figura abaixo mostra um octógono obtido a partir da retirada de 4 triângulos congruentes de um quadrado. Qual é a medida da área desse octógono? Então, a área do octógono vai ser a área do quadrado menos 4 vezes a área do triângulo. Nós temos 3 triângulos que foram retirados do inicial. A área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. A medida do lado do quadrado é 10. O triângulo tem base medindo 2 e altura também medindo 2. 10 elevados ao quadrado, 100. 2 vezes 2, 4. 4 divididos por 2, 2. 4 vezes 2, 8. 100 menos 8, 92 centímetros quadrados. É a área desse octógono formado. Questão 3. O mosaico a seguir é formado por triângulos equiláteros e hexágonos regulares. Os hexágonos estão em azul, os triângulos em laranja. Sabendo que o comprimento dos lados do hexágono mede 4 centímetros, determine a medida da área do losango ABFE. Nós podemos perceber que esse losango ele é formado por quê? Por 2 triângulos e um hexágono regular. E esse triângulo eles são triângulos equiláteros, porque eles têm os lados com a mesma medida. Para calcular a área de um triângulo equilátero, nós fazemos a medida do lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E a área do hexágono regular, 3 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, são fórmulas específicas para calcular a área do triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados da mesma medida, e do hexágono regular, que também tem os 3 lados de mesma medida. A medida do lado, tanto do triângulo como do hexágono, é 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Simplificando, na primeira fração, 16 do numerador com 4 do denominador, 16 divididos por 4, 4. E na segunda fração, 16 divididos por 2, 8. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 8 raiz de 3 mais 24 raiz de 3, 32 raiz de 3 centímetros quadrados.
Ainda observando o mosaico, nós vamos calcular a área do trapézio, ABCD. Nós podemos perceber que nesse trapézio, nós temos 2 losangos e 4 triângulos, mas podemos trabalhar diretamente com o trapézio, que é a base maior. Nós sabemos que o lado de cada quadradinho, ou de cada triângulo e de cada hexágono é 4. Então, a base maior vai medir 20, a base menor vai medir 12. E a altura, 4 vezes raiz quadrada de 3. Temos uma fórmula para esse cálculo de altura, mas eu já deixei a altura específica para vocês. 20 mais 12 é igual a 32. Podemos simplificar o 4 do numerador com 2 do denominador. 4 divididos por 2, 2. 32 vezes 2, 64 raiz de 3 centímetros quadrados. Questão 4. Na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular, cuja medida do comprimento do lado mede 8 metros. E está inscrito, quer dizer, está dentro de uma circunferência cujo comprimento do raio mede 8 metros. Determine a medida da área verde dessa figura. Então, nós temos aqui um raio que mede 8 metros e o lado do pentágono também mede 8. Se ele é regular, os lados têm a mesma medida. Então, a área verde vai ser a área da circunferência, que é πr ao quadrado, menos a área do pentágono, que é 5 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ah, mas parece a área do triângulo. Se você observar, cada raio ligado a cada um dos vértices vai dividir esse pentágono em 5 triângulos equiláteros. Por isso, eu tenho 5 vezes a área do triângulo. O raio da circunferência mede 8. O lado do pentágono também. 8 vezes 8 é igual a 64. Simplificando 64 com 4, nós temos 8 vezes 8, 64. 64 divididos por 4, 16. 5 vezes 16, 80. Então, a área verde vai ser 64π menos 80 raiz de 3 centímetros quadrados. Questão 5. A caixa a seguir é vendida para o envio de produtos pelos correios. Qual é a medida do volume ocupado pela caixa caso ela esteja completamente preenchida? Volume é comprimento vezes largura vezes altura. 11 vezes 16 vezes 5, 880 centímetros cúbicos. Questão 6. Uma caixa d'água em forma de bloco retangular, com medidas indicadas na figura, está completamente cheia e será esvaziado por meio de um cano de vazão de 12 litros por minuto. Em quanto tempo a caixa será esvaziada? Então, primeiramente, vamos calcular o volume da caixa, multiplicando as suas dimensões. 1,5 vezes 8 décimos vezes 1, o volume dessa caixa é de 1,2 metros cúbicos. Lembrando que cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 1,2 metros cúbicos, 1.200 litros. 1.200 divididos por 12, porque a vazão é de 12 litros por minuto, é igual a 100 minutos. 100 minutos equivale a 1 hora, que é 60 minutos, 1 hora e 40 minutos. Questão 7. Obtenha a medida do volume do prisma em cada item. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. A base é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo mede 4,5, a altura mede 5 e a altura do prisma, 8. Podemos simplificar 8 do numerador com 2 do denominador. 4,5 vezes 5, 22,5.
22,5 vezes 4, 90 centímetros cúbicos. Na letra B, a base do triângulo mede 8, a altura do triângulo mede 3 e a altura do prisma mede 12. Simplificando 12 do numerador com 2 do denominador, temos 6. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 6, 144 centímetros cúbicos. Questão 8. Um aquário em formato de bloco retangular, com medida de comprimento igual a 60 centímetros, de largura igual a 40 centímetros e altura igual a 30 centímetros, estava com água até a altura de medida 18 centímetros, quando recebeu elementos decorativos que elevaram a medida da altura a 20 centímetros. Qual é a medida do volume dos elementos decorativos inseridos? Então, para descobrir a medida dos elementos, nós vamos fazer comprimento vezes a largura, vezes a altura final menos a altura inicial. 18 menos 20 menos 18, 2. 60 vezes 40, 2.400. 2.400 vezes 2, 4.800 centímetros cúbicos. É o volume dos elementos decorativos que foram inseridos no aquário. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da turma 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1.